Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula online. Tema de hoje, agravo de instrumento, aula esta de Direito Processual do Trabalho 2, destinada aos alunos do 5º ano A, noturno da EMES. Mas, como eu sempre digo, você que não faz parte desta série, mas está aqui para acompanhar nossas aulas, seja muito bem-vindo. Pessoal, o tema de hoje para quem tem o material de apoio aí que está com vocês, pessoal do 5º ano, vocês vão perceber que eu pulei recurso ordinário, recurso de revista e recurso adesivo e fui direto para agravo, porque a minha perspectiva era de que na volta às aulas presenciais nós tratássemos do recurso ordinário, mas como isso daí não vai ser possível, nós vamos ver então agravo de instrumento e aí a gente vai voltar no recurso ordinário, porque o estudo de um não necessita obrigatoriamente do outro, beleza? Então, aula de hoje, agravo de instrumento. Vamos lá. O agravo de instrumento, vocês já devem ter ouvido falar sobre o agravo de instrumento no processo civil. No processo do trabalho, nós temos o agravo de instrumento também. E o que os dois têm de igual? O nome. Só. Mais nada. Tá? O agravo de instrumento no processo do trabalho é totalmente diferente do agravo de instrumento no processo civil. Beleza? A gente vai verificar aqui, conforme eu for falando do processo do trabalho, eu vou demonstrando a diferença dele com o processo civil. Tranquilo? Bom, agravo de instrumento. Primeira coisa que nós temos. Quando a gente fala do agravo de instrumento no processo civil, ele serve para recorrer de decisões interlocutórias, né, daquilo que a gente chama de despachos. Ou seja, eu tenho lá uma decisão interlocutória na área civil, da qual eu não concordo, eu interponho um agravo de instrumento. Então, por exemplo, uma não concessão da justiça gratuita, eu vou lá, ou em deferimento de uma liminar, eu interponho um agravo de instrumento, isso na área civil. Na Justiça do Trabalho, o agravo de instrumento ele tem só um objetivo. Ele só é cabível em decisões que denegam seguimento de outros recursos para instância superior. Ou seja, no processo do trabalho, você só vai poder interpor agravo de instrumento se o recurso que você interpôs teve o segmento dele negado. Então eu interponho um recurso ordinário. O recurso ordinário, por um motivo qual ou outro, tem o seu segmento, ou seja, a sua remessa ao TRT negada. Agravo de instrumento. Eu estou lá no TRT, interpus o recurso de revista para o TST. Aí, por algum motivo, o TRT entende que o meu recurso não deve entre aspas, subir. Então, denegou o segmento, ou seja, o recurso não vai seguir. O que eu faço? Agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento no processo civil, recurso de decisões interlocutórias. Agravo de instrumento no processo de trabalho, apenas para destrancar recursos que teve o seu segmento negado. Beleza? Tranquilo? Previsão dele está descrita lá no artigo 897, a linha B da CLT. Tudo bem? Cabe agravo no prazo de 8 dias da intimação da decisão. Então, notem, no agravo de instrumento civil, eu tenho prazo de 15 dias. Para interpor o agravo na Justiça do Trabalho, o prazo é de 8 dias. Beleza? Tranquilo? Por quê, pessoal? Em que pese ter o mesmo nome, o agravo de instrumento do processo do trabalho é um recurso próprio do processo do trabalho. Tanto é que ele tem um objetivo próprio do processo do trabalho, que é destrancar recurso. Então ele não guarda ligação nenhuma com o agravo de instrumento na área civil, exceto o nome. Tranquilo? Bom, para quem ele é interposto? O agravo de instrumento ele é interposto ao juiz que negou o segmento. Por quê? Porque por meio do agravo de instrumento é possível haver o que a gente chama de retratação. Tranquilo? Então, para quem eu interponho o agravo de instrumento? Para o
juiz que negou o segmento, o juízo, né, o órgão que julgou, né, que decidiu pelo não prosseguimento do recurso. Se vocês olharem aí o exemplo que eu dei para vocês no material de apoio, eu tenho uma questão prática lá, e notem, há uma peça de interposição destinada ao juízo que julgou e a minuta destinada ao órgão superior. Então eu interponho o agravo de instrumento, repito, eu vou interpor o agravo de instrumento perante o juiz que negou, o juiz ou o desembargador, enfim, perante o órgão que negou o segmento do meu recurso. Beleza? Tranquilo? Bom, por quê? Porque há a possibilidade do juízo de retratação, ou seja, o juiz ou o órgão que julgou, que negou o segmento do recurso, pode olhar e falar, realmente ele tem razão, e aí ele, por meio da retratação, dá então provimento ao recurso. Tranquilo? Notem, então eu tenho uma outra diferença com o agravo de instrumento cível, porque o agravo de instrumento cível eu já interponho ele na segunda instância. Beleza? Tranquilo? Bom, quem vai julgar o agravo de instrumento trabalhista? É competente para julgar o agravo de instrumento o tribunal que seria competente para julgar o recurso que foi denegado. Então, por exemplo, se eu for eu interponho um recurso ordinário. De repente, o meu recurso ordinário tem o seu segmento denegado. Eu vou interpor o quê? Agravo de instrumento. Para onde? Quem ia julgar o recurso ordinário? TRT. Então, agravo de instrumento para o TRT. Mas eu tive o meu recurso de revista negado. Quem ia julgar o recurso de revista? O TST? É o TST. Então, eu vou interpor o agravo de instrumento para o TST. Tranquilo? Beleza? É importante a gente mencionar que o agravante deve observar, nos termos do artigo 897, parágrafo 5º da CLT, a formação daquilo que a gente chama do instrumento. Por quê? Hoje, com a Justiça Civil, o agravo de instrumento civil não precisa mais, porque como os processos são online, exceto se os processos não forem online, né? Se o processo é digital, digamos assim, eu não preciso na Justiça Civil. Aqui na Justiça do Trabalho eu preciso. E o artigo 897, parágrafo 5º, ele fala assim, sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. 2 pontos. Inciso 1º, obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, contestação, decisão originária, depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal que se refere ao parágrafo 7º do artigo 899 desta consolidação. Então, notem, por que ele fala? Você vai ter que juntar o agravo, vai ter que juntar o instrumento, ou seja, as cópias de tudo isso daqui, e aí o inciso 2º fala facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Então, esses do inciso 1º são obrigatórios. O segundo, ele te dá a possibilidade de juntar o que você entender necessário. Pessoal, quando você está divulgando, para você não correr o risco, o aconselhável é o famoso capa a capa. Junta a cópia do processo na íntegra. É melhor você juntar para mais do que você deixar um documento de fora importante, um documento importante de fora e ter aí o seu agravo de instrumento denegado. Improvido. E se você olhar bem, ele fala assim, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado. Então junta tudo, por quê? Porque a própria lei fala assim, olha, se realmente o seu agravo for provido, nós já vamos analisar o seu recurso. Tudo bem? Tranquilo? Então, interpus o recurso. Não, esse recurso não pode subir. Agravo de instrumento. Se eu ganhar o agravo de instrumento, automaticamente o recurso vai ser julgado naquela oportunidade. Então, o que você deve fazer? Juntar a cópia
daquilo que está no inciso primeiro e a cópia daquilo que você acha necessário. Então fica a dica. Eu, particularmente, juntaria a cópia do processo na íntegra, independente se ele tem 100 ou 1000 folhas. É melhor eu fazer para mais do que eu correr o risco de perder o processo por deixar de juntar um documento importante. Beleza? Bom, importante, o depósito recursal do agravo de instrumento, então tudo aquilo que a gente viu de depósito recursal no agravo de instrumento, ele corresponde a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Note, aí não está ligado à condenação. Então, se eu quero destrancar um recurso ordinário, qual é o teto do recurso? O teto do recurso é 10 mil. 5 mil de depósito recursal. Danilo, mas eu já vou ter recolhido lá no recurso. Sim, você vai recolher de novo. Tudo bem? Danilo, eu quero destrancar um recurso de revista. Qual é o valor do teto do recurso de revista? Do depósito recursal? O valor do depósito recursal é de 20 mil reais. 10 mil reais. Tranquilo? Beleza? Bom, por último, se porventura eu tiver tentando destrancar um recurso de revista que contraria uma OJ ou uma súmula, eu não preciso recolher o depósito recursal. Ou seja, eu tenho um recurso de revista, interpus o recurso de revista porque a decisão contraria uma OJ, porque a decisão contraria uma súmula. Se isso for o motivo do recurso de revista, o meu agravo de instrumento eu não preciso recolher. Tranquilo? Pessoal, por hoje é só. Eu estarei online durante todo o período da aula aí para tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Então, os exercícios vocês farão. Eventuais dúvidas, pode chamar lá na área do aluno, pode chamar no WhatsApp, quem tem, a galera aí, a maioria tem, não tem problema, tá? Eu estarei à disposição de vocês para isso, beleza? Se cuidem, juízo, isso não é uma gripezinha, beleza? E logo mais, se Deus quiser, nós estaremos de volta aí com as aulas presenciais. Fiquem com Deus, grande abraço.